Olá, estamos apresentando o Câmara Jovem. Hoje vamos falar sobre meio ambiente e sobre a Lei de Crimes Ambientais. Para falar sobre o assunto, nós convidamos Franklin Furtado de Almeida, Procurador Federal do IBAMA, Edilberto Farias, chefe da Divisão de Fiscalização do IBAMA, e Socorro Menezes, chefe da Divisão de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa, a SEMAN. Tudo bom com vocês? Muito obrigada pela presença. Eu queria começar falando sobre a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98. Ela é um marco para o Brasil e em que aspecto? Efetivamente, a Lei de Crimes Ambientais, na verdade, ela é um instrumento de cidadania, tendo em vista que nós temos que o meio ambiente é um bem comum de todos. Então, a importância do meio ambiente é um bem coletivo. Sobretudo, a Lei de Crimes Ambientais é um instrumento de que se reserva os órgãos estaduais, federais, no caso o IBAMA e os demais órgãos, e os municipais também, para instrumentalizar justamente a defesa do meio ambiente, impondo justamente a educação ambiental e, quando for necessário, a repressão aos crimes através das multas, dos embargos e os encaminhamentos quando se tratar de sanções penais. Quais são os principais pontos em que avançamos com essa legislação? Sobretudo a questão da codificação. Nós tínhamos até então as legislações de forma esparsa, então os diplomas eram totalmente divorciados um do outro. Com a sistematização da Lei de Crimes Ambientais, então efetivou-se um arcabouço único em que gerou maior facilidade nos seus procedimentos administrativos a cargo dos órgãos ambientais. Edilberto, em relação à aplicação dessa lei, qual é a dificuldade que vocês do IBAMA, e depois eu vou perguntar para Socorro também em relação à SEMAN, quais as dificuldades que vocês enfrentam? Bom, principalmente relativas à questão da grande variedade, né, de crimes que ela abrange. Né? Então, até então, se tinha os crimes que eram praticados contra o meio ambiente, mas não estava bem explícito na lei. E hoje ela trouxe isso tudo ao seu bojo, então criou uma variedade muito grande de crimes, né? E essa variedade realmente tornou complexa a ação de fiscalização, né? Porque com muita realmente coisa, é bom, né? Isso é bom, é bastante positivo para quem trabalha com fiscalização, mas realmente trouxe muita atribuição aos órgãos de fiscalização. Você concorda também? A SEMAN sofre com isso? Sofre. A dificuldade em tipificar o crime de acordo com o que está determinado na legislação. A Lei 9.605, ela abrange desde a questão dos maus tratos aos animais, até mesmo a questão da poluição de diversas ordens, como, por exemplo, a poluição dos rios, chegando até a mortalidade de peixes, sendo necessário, por exemplo, a dispersão da população que habita naquela área em face da poluição. Questão de queimadas, questão de poluição sonora, poluição de qualquer natureza. Então, isso é um pouco complicado, porque nós pegamos, por exemplo, uma denúncia de poluição dentro do rio Jaguaribe, por exemplo. Então, nós precisamos de um técnico que vai fazer a verificação da qualidade daquela água, para que nós, de fato, possamos ter clareza no laudo que vai nos servir de apoio para que possamos lavrar o auto de infração. Então, isso requer uma equipe muito mais multidisciplinar e especializada. Não basta ver o crime a olho nu, é preciso ter elementos para poder tipificá-lo e enquadrá-lo dentro dos parâmetros legais para que o auto de infração lavrado por nós tenha validade. Então, essa é uma grande dificuldade. Certo. Nossa equipe também ouviu estudantes para saber o que eles pensam sobre o assunto e para saber quais são os principais problemas relacionados ao meio ambiente que a sociedade tem que resolver. Quais são os principais problemas relacionados ao meio ambiente com os quais a sociedade deve se preocupar? Um dos principais é não jogar lixo no chão, onde vemos aqui vários cestos de lixo que a Prefeitura Municipal aqui de João Pessoa coloca, e não os respeitamos, colocando no chão. Devemos evitar muitas vezes desmatamentos, até em territórios pequenos, também preservar muito os rios, os mares, está sendo despejado muitos lixos, orgânicos e inorgânicos. Você é a favor da criação de animais silvestres e você conhece alguém que cria em casa animais silvestres? Não, sou totalmente contra, pois isso é uma judiação contra os animais. Principalmente esses que vivem em circos, presos em jaulas, em gaiolas, como passarinhos. E sim, eu conheço várias pessoas que criam, até inclusive vizinhos meus, que criam animais que é contra a lei
ambiental criar. Você acha que a sociedade deveria se preocupar mais em reciclar e também reutilizar os materiais ditos renováveis? Com certeza. Assim, como um dos exemplos é assim, a pessoa utilizar menos a sacola de plástico, a usar a sacola de pano. Que nem tem várias empresas aqui em João Pessoa que já estão usando esse material. Como um exemplo assim, de muitas sociedades estão fazendo campanhas para tirar a sacola de plástico do mercado e usar sacolas de pano. Na tua opinião, o que é que os governos deveriam fazer para evitar o desmatamento, a poluição e outras degradações ao meio ambiente? Eles deveriam fazer com que a sociedade visse verdadeiramente o que está acontecendo com a natureza e assim o povo se mobilizasse, trazendo conscientização a todos. O que é que você acha de eventos como vaquejadas, rodeios, rinhas de galo, que maltratam os animais? Eu acho errado, pois por mais que esses eventos proporcionem lazer e dinheiro, é um desrespeito aos animais e incentiva a violência. Você acha que eles deveriam ser proibidos? Com certeza. Aqui no Brasil ainda existe. Por mais que seja proibido, os que existem são clandestinos. Eu acho que a polícia, o IBAMA deveria bater mais em cima, porque eu tenho certeza que eles sabem onde tem esses pontos de rinhas, porém eles não estão se esforçando para acabar com esses atos de violência às rinhas. Aí os jovens falando sobre diversos assuntos relacionados ao meio ambiente. Como é que vocês veem isso? O acesso à informação, os jovens estão mais informados sobre o meio ambiente? Começando pelo procurador, o senhor percebe essa maior informação, acesso à informação do jovem em relação às temáticas? Sim, o que nós notamos hoje, desde aquela geração cara pintada, que tem uma abordagem mais política, hoje a preocupação com o aquecimento global é justamente já com a inserção nas escolas, essa parte da questão ambiental. Então, hoje é muito comum vermos os jovens preocupados com essa questão ambiental, tendo em vista que, como a própria Constituição diz, o meio ambiente é para as presentes, mas, sobretudo, para as futuras gerações. Então, nasce desde logo essa educação que, felizmente, veio para o bem do jovem e para o meio ambiente. Edilberto, um dos estudantes comentou sobre a atuação do IBAMA, principalmente na fiscalização a respeito das rinhas. O senhor, qual a resposta? Assim, porque a fiscalização é importante, mas se não houver um trabalho de educação e de conscientização, também é complicado atuar, né? Principalmente nessa questão relativos a rinhas, né, que o estudante falou, porque rinha é uma prática muito antiga que se é utilizada como esporte, né? Só que é um esporte que provoca maus tratos aos animais. Então, se não houver um trabalho de conscientização daquelas pessoas que trabalham com rinha, que fazem, agendam esses eventos de rinha, então fica difícil o combate. Porque hoje nós temos rinhas de canário, temos rinhas de galo, rinhas de cachorro. Então, é uma variedade, cada vez parece que vai surgindo novas situações de colocação desses animais para a briga. Então, se não houver um trabalho realmente de base, de conscientização, vai ser difícil mudar isso aí. Embora a fiscalização ela tenha atuado sim, o IBAMA tem feito direcionado bastante esforço no combate às rinhas. Essa semana mesmo nós pegamos uma rinha em Campina Grande, houve uma grande repercussão. Só que a gente recebe as informações sobre rinha, a gente tem que estudar, avaliar realmente se aquilo lá ocorre de fato. E existem várias situações que a gente recebe denúncia de rinha que não se configura, não existe de fato a rinha. A pessoa às vezes vê um aglomerado de pessoas, alguns animais, coisas, acha que é rinha, mas muitas ocasiões tem se configurado que não se trata de rinha. Mas todas as rinhas que nós recebemos denúncias, nós sempre investigamos e se confirmado realmente a existência dessa prática, ela realmente é enfrentada. Certo. Socorro, a SEMAN recebe, quais são as principais denúncias que vocês recebem? De poluição sonora, poluição visual, quais são as principais denúncias? O nosso carro-chefe, nós chamamos assim, é a poluição sonora. A poluição sonora é provocada principalmente pelo som que é instalado no veículo particular, né, que é utilizado de forma abusiva, principalmente pelo jovem, né, cuja faixa etária situa-se entre os 18 aos 25, 26 anos, de classe média alta, né, que ele quer brincar. Ele utiliza o som, eu diria de forma irresponsável, mas também sem ter o conhecimento
do nível de decibéis que ele poderia utilizar. Na verdade, o som que é instalado em veículo, ele não é permitido pela própria legislação de trânsito. O artigo 229 do Código Nacional de Trânsito proíbe esse tipo de equipamento. Só o que é permitido é o carro de som que veicula a propaganda, ou a política ou a propaganda comercial, e também o trio elétrico, ainda assim dentro de parâmetros estabelecidos pela legislação em vigor. Então, esse tipo de veículo, ele trabalha com o som controlado pela SEMAN. Nós já temos 148 veículos que têm o selo de som controlado. Além da poluição sonora, como eu disse que o carro-chefe das denúncias é exatamente ela, tem também o pessoal reclama muito de igreja, do som do vizinho, e reclama pouco de bares, onde tem realmente os eventos. Depois vem a poluição atmosférica, a queima do lixo, por exemplo. As pessoas queimam o lixo e não têm noção de que isso é um crime ambiental também, que contribui inclusive para o aquecimento global por conta do efeito estufa, do agravamento do efeito estufa. E nós temos na cidade a coleta regular de lixo que passa em todos os bairros da cidade. Então não há necessidade das pessoas fazerem isso. Recebemos queixa também de desmatamento, e aí nós temos feito alguns trabalhos interessantes junto com o pessoal do IBAMA e a Polícia Florestal. As pessoas começam invadindo as áreas devagarzinho e depois elas vão edificando, primeiro em caráter provisório e depois em caráter permanente. Inclusive agora, nessa época de festejos juninos, nós temos recebido muita denúncia das áreas onde ainda tem mata na cidade, de que o pessoal está retirando a lenha clandestinamente para fazer as suas fogueiras e para comercializar também. A comercialização da madeira, ela é ilegal, é uma prática, inclusive, fiscalizada também pelo IBAMA, pela SUDEMA e pela SEMAN, e se caracteriza como crime ambiental. Então, esses são, assim, os principais tipos de denúncia que nós recebemos. Certo. A questão ambiental está cada vez mais em pauta na sociedade. O professor Justino Silva, que dá aulas de ciências, falou por que os jovens vêm se interessando mais pela temática e também disse como os problemas relacionados ao meio ambiente estão sendo abordados em sala de aula. Vamos ouvir. Quais são as principais questões relacionadas ao meio ambiente discutidas na atualidade e como essas questões são abordadas na sala de aula? Olha, inclusive nós temos aqui no colégio uma semana de ciências, a feira de ciências, temos a gincana e temos os trabalhos que é feito também extra classe. E os temas mais abordados que nós conseguimos aqui é a questão do aquecimento global, a poluição do rio, como nós moramos aqui numa área ribeirinha, um rio que a gente já sabe que esse rio aqui já foi até rio que se tomava banho, pescava e hoje está na situação que está, aqui o rio do Barro São José. E essa é uma das questões que é muito mais abordada aqui. Então a gente encontra-se o interesse maior dos alunos devido a eles morarem já nessas regiões muito próximas, Aqui em João Pessoa, quais são as principais preocupações por parte dos alunos, fora aqui o rio próximo ao bairro? A gente sente uma preocupação muito grande quando a gente toca no assunto sobre o aquecimento global. Até porque eles assistem a televisão, esse programa, vê as situações que estão acontecendo nos países, até mesmo no nosso Brasil, mesmo em alguns estados do sul, já está acontecendo esses efeitos, que isso está sendo provocado não agora, mas decorrer de uma quantidade de anos já atrás, e que nós estamos sentindo já os efeitos agora no momento, O senhor acredita que os alunos têm se interessado pelas questões da preservação do meio ambiente? Com certeza. Quando se toca nesse assunto, a gente sente que o aluno está muito preocupado com o futuro dele. Como nós podemos ver, o professor está falando aí que os jovens vêm mostrando cada vez mais o interesse e que a escola vem sendo importante nesse papel. A lei de crimes ambientais também tem um caráter educativo, Como é que o senhor vê isso? É um avanço? Significativamente, eu acho que sim. Na medida que os jovens têm essa visão com o meio ambiente, e até porque é uma questão de conscientizar os adultos. Hoje em dia já é uma prática muito comum os filhos já abordaram o pai quando está fazendo barba com a torneira ligada e reclamar, papai, está gastando energia, está gastando água, enfim. Então isso já é importante, Uma criança de 4, 5 anos falar isso, já é uma conscientização que ela está tendo dentro da escola e passando pela lei, efetivamente, os operadores do direito, repassa isso através dos julgados, do dia a dia dos órgãos ambientais
e a sociedade vai absorvendo, né, com as notícias, com as questões ambientais envolvidas. Então, necessariamente a lei de crimes ambientais, ela trouxe também esse viés educativo. Com penas alternativas, com reparações também, né? Não só com a prisão. Claro, até porque a visão da lei ela é mais odierna nesse sentido, né? Tendo em vista que a lei ela prefere a preservação, ou então, no caso, alternativamente, a reparação do dano do que, de qualquer forma, a penação, né? Tendo em vista que há a possibilidade das penas alternativas, como você bem colocou. Então, na medida do possível, essa lei ela tem mais um caráter mesmo educativo. Ok, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já já, não saia daí. No Brasil com nome e sobrenome. Brasil, um país de todos. Para escrever, rabiscar ou desenhar, nada melhor do que lápis. Desde que você preste muita atenção para não furar ninguém. Sim, porque essa ponta fininha pode transformar o lápis num instrumento mortal. Por outro lado, não tem ponta do outro lado. Mas se você tem o péssimo hábito de morder lápis, tampinha de caneta, saiba que esse produto não é comestível. Tem gente que vê problema em tudo, né? E acaba prejudicando o seu direito à boa comunicação. ABP, 70 anos defendendo a liberdade da nossa propaganda. Sem o registro de nascimento, é como se a gente não existisse. Sem ele, não pode participar dos programas sociais do governo. Não faz matrícula na escola, não tira nenhum documento, nem consegue financiamento. Vá ao cartório e faça o seu registro de nascimento e o de seus filhos. É de graça, é um direito seu. Registro de nascimento, a cidadania no Brasil com nome e sobrenome. Brasil, um país de todos. Dona Chica adora um telefone e já passou as novidades para seu Manuel, que não desgruda da rádio, que na ida pro trabalho contou para seu Mateus da novidade, que só acompanha pela TV, e contou para Glorinha, que só vive online, e espalhou num instante para todo mundo tudo o que está acontecendo. A Câmara Municipal de João Pessoa quer manter você bem informado, seja pelo rádio, TV ou internet. Acompanhe o trabalho dos seus representantes e faça a sua parte. Acesse, cidadão. Passe essa ideia à frente. Estamos de volta com o Câmara Jovem. Hoje os temas em discussão são a Lei de Crimes Ambientais e o Meio Ambiente. Para falar sobre o assunto, nós convidamos Franklin Furtado de Almeida, Procurador Federal do IBAMA, Edilberto Farias, que é chefe de divisão da fiscalização também do IBAMA, e Socorro Menezes, chefe da divisão de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa, a SEMAN. Edilberto, a questão da fauna é o problema mais complicado do ponto de vista de fiscalização do IBAMA? É sim, Cristina. Para você ter uma ideia das denúncias que nós recebemos pelo nosso sistema de denúncia de linha verde, quase que 80% das denúncias são relativas a crimes da fauna, né? Principalmente a manutenção de animais em cativeiro. Conforme foi citado no debate da escola que nós assistimos, existe realmente muita gente criando animal em cativeiro, que é crime ambiental, né? Muitos acham que não é crime, às vezes fazem isso involuntariamente, sem saber do rigor, dos problemas que existem, as proibições da legislação, mas isso é um volume muito grande de pessoas, não só na Paraíba, isso não é exclusivo da Paraíba, isso é uma questão no Brasil todo, né? É estimado que no Brasil existe em torno de 13 milhões de animais mantidos em cativeiro. Tá? Aqui na Paraíba vocês têm essa estimativa ou não? Não, na Paraíba nós não temos uma estimativa ainda concreta, ainda não. Mas existe uma quantidade muito grande de pessoas que insistem em manter animais em cativeiro. E como existe, nós temos um sistema de denúncias, que recebemos denúncias, então às vezes é vizinho denunciando vizinho, né? Então nós temos que ir atrás de animais e fazer a apreensão, tomar as medidas legais que a lei estabelece. E isso realmente gera problemas muito grandes, conflitos muito intensos, né, entre a pessoa que está criando o animal e o IBAMA, porque a pessoa, quando ela, dependendo do tipo de animal que ela tem, o tempo que ela está com esse animal, cria um vínculo muito grande do animal com a pessoa e da pessoa com o animal. Então a gente percebe que em alguns momentos parece que você está tirando um membro daquela família, né? Tanto é o grau de relação que existe com o animal, com a pessoa, o que é ruim para o animal, né? O animal ele não está ali para ser tratado dessa maneira. E a adaptação dele também é complicada depois, quando nós pegamos esses animais, nós temos que retirar esses animais, né? Então, para você fazer uma readaptação dele ao ambiente natural é super complicado, né? Tanto é que a própria lei de crimes ambientais, ela estabelece que nesses casos,
né? A prioridade é realmente fazer a soltura. Mas em não sendo possível a soltura, aí nós temos que fazer a destinação desses animais para aquelas instituições que são cadastradas e autorizadas pelo IBAMA, como os jardins zoológicos, criadores, conservacionistas, né, que são, às vezes são pessoas físicas ou jurídicas que estão cadastradas no IBAMA, regularizadas, justamente para recepcionar esses animais e dar continuidade à criação dele, mas não deixando ele mais com aquele vínculo familiar, digamos assim, que ele tinha anteriormente. Ainda em relação aos animais, ao maus tratos de animais, a lei prevê que isso é crime. A lei federal não é suficiente para proibir, para fechar eventos como a questão, esses eventos que vaquejadas, né? Lá em rodeios, a farra do boi. Ou é necessário que os municípios criem leis para que isso aconteça, procurador? Não, na verdade, a proteção já está albergada na Constituição Federal. Estabelece que é vedado qualquer tipo de crueldade aos animais. Temos também a Lei de Crimes Ambientais, que é suficiente. Sim, basta como crime, só quem pode prever exclusivamente é uma lei federal, uma norma federal. Então, efetivamente, é um instrumento que pode, não só os municípios, mas o Estado e o próprio IBAMA pode utilizar no sentido de proteger os animais desse porque aqui a gente ainda tem a vaquejada, né, que é bem tradicional. Ela pode ser proibida? Não, na verdade, ela é ilícita, né? É uma atividade ilícita. Agora, o que ocorre é com a relação que ainda perdura a questão das tradições, né? Algumas decisões, alguns julgados ainda insistem em afirmar que a vaquejada é uma tradição, portanto, é um preceito de ordem constitucional. Mas a grande maioria dos doutrinadores e algumas decisões já nesse sentido vem caminhando a um outro entendimento no sentido de que, embora seja a vaquejada, se fosse assim considerada uma atividade cultural ou algo desse tipo, mesmo assim está ferindo um outro preceito constitucional que, na verdade, é a proteção ao meio ambiente e evitar a crueldade dos animais. Ok. Socorro, eu queria que você falasse o que o cidadão comum pode fazer, né? Aquelas atitudes assim, pequenas, mas que são muito importantes para a preservação do meio ambiente. Atitudes podem começar no âmbito doméstico mesmo. O nosso lixo, por exemplo, ele pode ser descartado de forma seletiva, né? Separando os metais dos plásticos, dos papéis, que são materiais recicláveis, separando o lixo orgânico do inorgânico. Isso algumas escolas têm feito, né? E também tendo determinados cuidados, não queimar o lixo, por exemplo, queimar papéis, queimar folhas. Isso também ajuda muito. E, principalmente, adotando medidas de denunciar aquelas práticas abusivas em relação ao meio ambiente. A própria Lei de Crimes Ambientais, respaldada na Constituição, diz que o meio ambiente é um bem difuso, é um direito de todos e compete ao Estado, né, e também à sociedade como um todo o dever de protegê-lo. Então, é nesse sentido que a escola, a sociedade, a educação doméstica e as instituições devem caminhar. Então, no nosso caso, por exemplo, quando nós vamos fazer uma fiscalização, como bem citou o Dr. Franklin, em vez da medida punitiva, nós adotamos muito mais a prática educativa, de orientar aquele cidadão como é que ele deve proceder para não prejudicar e sim proteger o meio ambiente, não é? É o caso, por exemplo, que nós recebemos muita denúncia de esgoto doméstico, que joga para a via pública, o que a gente chama de águas servidas. Então a pessoa diz, mas é a água da minha pia, é a água do meu banho, isso não faz mal a ninguém. Mas faz sim, não é? Faz porque aquilo vai criar, enfim, toda uma série de micro-organismos que contribuem para prejudicar a saúde. Então a nossa prática tem sido muito mais no sentido de priorizar a parte educativa. Inclusive a SEMAN, ela tem uma equipe especializada na parte de educação ambiental. Nós temos material educativo, inclusive cartilha, que orienta o público da escola do ensino fundamental sobre a poluição sonora, o que é, como se previne, os malefícios que ela provoca, já no sentido de propiciar informação, que é isso que os jovens precisam hoje, porque eles também vão buscar. Nós recebemos periodicamente na SEMAN, na divisão de fiscalização, grupos de estudantes de nível médio, de ensino fundamental até de ensino superior, em busca de informação sobre as questões ambientais para apresentar trabalhos, trabalhos escolares. Então, isso é uma medida também adotada pelas escolas, pelas instituições educacionais em seus diversos níveis, muito importante,
porque visa dinamizar, disseminar informação, né? E é o jovem que orienta os mais velhos também, chamando a atenção para isso ou aquilo outro que pode ser feito em prol do meio ambiente. Que é muito bacana, né? A Câmara de Vereadores de João Pessoa vai realizar na próxima segunda-feira, no dia 30, às 3 horas da tarde, uma sessão especial sobre o meio ambiente. A sessão foi solicitada pela vereadora Paula Fracinetti, do PSB. A vereadora falou sobre a importância da discussão sobre as questões ambientais e comentou o interesse crescente do jovem pela temática. Bem, nos 30 anos que existe a APAN, Associação Paraibana dos Amigos da Natureza, aqui em João Pessoa, e fazendo um trabalho em todo o estado da Paraíba, a gente percebe que cada vez mais a população se envolve, notadamente a população jovem. Na Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, aquela conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ali se enfatizou a necessidade de discussão com a população. E foi exatamente isso que a APAN sempre fez, sempre nas escolas, sempre nos equipamentos de ensino, nas ruas, nas associações de moradores, levando essa discussão. Então, o que isso fez? Isso fez com que a população se acostumasse com o debate ecológico. E aqui na Câmara Municipal, pelas circunstâncias que estamos agora, de discussão do plano diretor, discussão da lei orgânica, nós estamos programando uma sessão especial para o dia 30 de junho, ainda dentro do mês das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente. E o que nós pensamos desta feita? Ao invés de discutir a questão dos nossos rios, a questão do nosso ar aqui em João Pessoa, nós resolvemos trazer para a população uma discussão a qual ela não está muito afeita, a qual não tem havido assim fortemente aqui. É uma discussão sobre o sertão, é uma discussão sobre o nosso trabalhador rural. Então vamos ter aqui o presidente do INCRA, Frei Anastácio, discutindo sobre o programa de cisternas de placas do INCRA. Esse programa que nós consideramos como a solução definitiva para o problema de água do nosso semiárido e do nosso sertão. A sessão especial vai abordar temas relacionados à preservação ambiental e aos acidentes ocorridos no mundo em consequência da degradação. Você não deixe de participar. Dê um pulinho lá na Câmara de Vereadores, que fica na Rua das Trincheiras, no centro da cidade. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e abro para as considerações finais. Pode começar pelo procurador. Quero agradecer a oportunidade e dizer aos jovens, sobretudo, que estão nos ouvindo, que é importante a sua participação. Através de procedimentos como a ação popular, ações civis públicas, pode provocar os órgãos ambientais, denuncie sempre que haja algum dano ambiental, que nós estamos aptos e prontos para proteger e defender a sociedade, porque o bem comum de todos é o meio ambiente saudável. Muito obrigado. Edilberto. Agradecer, Cristina, a oportunidade também de estarmos aqui discutindo essa questão ambiental super importante nos dias de hoje e colocar o telefone do IBAMA à disposição da sociedade para que façam as denúncias. É o 0800 61 80 80 e qualquer denúncia registrada nesse sistema, nós somos obrigados a atender e assim nós procuramos fazer com a maior brevidade possível. Obrigado. Socorro, pode falar. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse debate e de divulgar os nossos serviços. Nós mantemos um sistema de plantão que funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia. E a população pode acessar os nossos serviços através dos seguintes telefones: 0800 281 9208, 3218 9208. Denuncie sempre que precisar, que a Secretaria do Meio Ambiente procurará atender a sua solicitação. Ok. E não esqueça de mandar sua sugestão para o nosso programa através do e-mail camarajovem@cmjp.pb.gov.br. Obrigada pela audiência e até a próxima semana.